Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no capítulo de número 27 do livro de Atos, né? E o título da mensagem é Paulo é mandado para a Itália, o naufrágio do navio. Aleluia, Pai, que diz o seguinte: como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo, humanamente lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia, achando ali um centurião, um navio de Alexandria. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona. E costeando, dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali, para ver se podíamos chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Couro e invernar ali. E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu bem terem já o que desejavam. E fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha, chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levando este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa na Sirte. Amainadas as velas, assim foram à toa. Andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol,
nem estrelas. E caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de salvar-nos. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importas que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É contudo necessário, irmãos, darmos numa ilha. Aleluia, Pai, dar numa ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma e outra banda no mar Adriático, já pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. Vamos repetir essa mensagem aqui. Quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma e outra banda no mar Adriático, já pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da polpa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. Enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos. E partindo, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dia, não reconheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre
se deveríamos encalhar nela o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme. E alçando a vela, maior ao vento, dirigiram-se para a praia, dando, porém, num lugar de 2 mares. Encalharam ali o navio, e fixa a proa, ficou imóvel, mas a polpa abria-se com a força das ondas. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os pudessem nadar que se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos passar de imediato para as referências, né? Porque nós estamos já fechando essa mensagem do capítulo número 27, mas não fizemos nenhuma mensagem em relação às referências, né? Vamos aproveitar então agora aqui, ver se nós consigamos aproveitar o máximo possível as referências. Se nós não conseguirmos terminar as referências hoje, nós retornamos amanhã ainda nas referências para poder aproveitar todas elas 100%. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Atos, capítulo 27, versículo 24. Paulo, não temas, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Atos, capítulo 27, versículo 24. Paulo, não temas, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque Paulo dizia, irmãos, em relação a esta mensagem, né, que o anjo do Senhor havia aparecido a ele, né, naquela noite, falando com ele para que ele não temesse. Porque Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, o Deus ao qual Paulo servia, e eu também sirvo, disse que nenhuma alma se perderia. Mandou o anjo dizer para Paulo que o Senhor daria todas as almas nas mãos de Paulo, que nenhum deles se perderia, que era para Paulo não temer ainda as lutas, as dores, as dificuldades, os sofrimentos que já tinha passado e os que ainda iriam passar na mesma embarcação, nessa mesma viagem, mas que todos chegariam são e salvo até Paulo ser entregue nas mãos de César Augusto. Com todos esses tão grandes milagres que aconteceriam, todos se converteriam a Cristo através de Paulo. Paulo seria o responsável por ganhar todas aquelas almas para Jesus, para Cristo Jesus, para o Deus Pai, para o Deus Filho, para o Deus Divino Espírito Santo. Porque as palavras que Paulo vinha proferindo o tempo todo estavam acontecendo. Estavam crendo, estavam pasmos, estavam abismados, né? E cada vez mais e mais, crendo que o Deus de Paulo era o Deus que estava ali presente, salvando a todos, para que ninguém perecesse. Porque Paulo sempre passava as lutas que viriam, mas que permaneceriam vivos, que nenhum se perderiam. E assim, cada vez que Paulo passava, as lutas, as dificuldades eram grandes, mas Deus conservava todos em vida, né? Porque esta mesma noite, Paulo dizia, o anjo de Deus, de quem eu sirvo, de quem eu sou e sirvo, né? Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas, importas que sejas apresentado a César.
E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Ou seja, nenhuma alma se perderá. Todo chegará são e salvo, para que veja o tamanho do teu Deus. Aleluia, Pai. Creiam e se convertam. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aceitando o teu Deus como verdadeiro Deus, o único e suficiente Salvador também das suas almas, das suas vidas, dos seus lares, das suas casas e das suas famílias. E aqui, agora, das suas próprias vidas. Portanto, ó varões, Paulo continuava dizendo, portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. Enquanto Deus tiver um lugar e um propósito na vida de alguém aqui na terra, e tal pessoa buscar a Deus e seguir a direção do Espírito Santo, confira Atos 23, capítulo 11, Atos capítulo 24, versículo 16, Atos capítulo 23, versículo 11, Atos capítulo 24, versículo 16. O Senhor protegerá da morte todos os fiéis de Deus. O Senhor protegerá da morte. Todos os fiéis de Deus têm o direito de orar. Ó Senhor, sou teu, sirvo a ti, sê tu meu protetor. Confira em Salmo 16, versículos 1 e 2. Capítulo 27, versículo 25. Tem de bom ânimo. Paulo é um prisioneiro no navio, sem deixar de ser um homem livre em Cristo e viver na presença de Deus, liberto do medo, ao passo que os demais que estão com ele no navio achavam-se aprisionados pelo terror por causa dos perigos que o cercam em alto mar. Nesta vida, somente o crente sincero e fiel, que experimenta a presença de Deus, pode enfrentar os perigos da vida com coragem e certeza em Cristo. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Atos capítulo 27, versículo 31, diz o seguinte: aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, Pai. Disse Paulo ao centurião e aos soldados. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Antes, voltando um pouquinho, é contudo necessário irmos dar numa ilha, Paulo dizia. Contudo, quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma e outra banda no mar Adriático, lá pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que estavam próximo de alguma terra. E lançando o prumo acharam 20 braças, e passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo ir darem algum rochedo, lançaram da polpa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Aleluia, Pai. Eu posso imaginar, irmãos, o coração dessas 275 almas, porque eram 276 com Paulo, mas Paulo era o homem que não temia a morte. Paulo temia exclusivamente a Deus. Paulo era uma rocha, né? Então eu posso imaginar o coração das 275 almas que estavam com Paulo. Como é que eles estavam? Noite escura, tempestade em alto mar, né? Noite escura em alto mar,
tempestade violenta, mar bravio. Se o mar batesse numa rocha, ou se o navio batesse, ele rachava, ele partia ao meio. Era naufrágio garantido. Afundaria tudo. E eles não tinham esperança de sobreviver. Eles não tinham o Deus de Paulo para ter a confiança que Paulo tinha. Eles até tinham, mas não conheciam. Eles não sabiam que o Deus de Paulo era um Deus vivo, forte e poderoso, que poderia salvar a todos por causa de Paulo. Eles não tinham essa certeza, né? Eles ouviam Paulo falar, imaginavam, mas não tinham a plena convicção de que seriam salvos pelo Deus de Paulo por causa de Paulo. Que por causa de Paulo todos se salvariam, né? Então vocês imaginam, noite escura, meia-noite velha, alto mar, tempestade. Meu Deus, que desespero, né? Como é que estava o coração desses homens todos, né? Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E temendo ir dar em algum rochedo, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio e tendo já deitado o batel ao mar, querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião, aos soldados, se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Essa declaração de Paulo parece colidir com os versos 22 e 24. Se Deus prometer a Paulo que pouparia as vidas de todos, aqueles que navegavam com o apóstolo. Verso 24. E Paulo lhe cita essa promessa incondicional, dizendo: não se perderá a vida de nenhum de vós. Aleluia, Pai. Surimi canturianda alabaia. Verso 22. Como a disserção dos marinheiros poderia provocar a morte dos passageiros? A resposta, já na verdade bíblica, de que as promessas de Deus ao seu povo são normalmente sujeitas à condição da obediência à sua vontade. Ou seja, tinham que permanecer onde Paulo estivesse. A salvação deles estava condicionado a não se apartarem de Paulo. Porque Paulo chegaria ao fim daquela viagem são e salvo, entregue às mãos de Augusto César, né? Para que cumprisse toda ali a determinação, para que Paulo não se tornasse um prisioneiro fugitivo e recebesse de uma vez por todas a sua libertação. Que ele chegasse à comarca de César, né? Que fosse entregue a César através dos documentos, dos papéis, que assim Paulo estava nas mãos de César, para que fizesse de César, para que César fizesse de Paulo aquilo que lhe conviesse, né? Que desse a Paulo o julgamento que ele achasse necessário para que encerrasse ali. Mas a vida de todos estava condicionada a não se apartarem de Paulo. Então, permaneça junto de Paulo no navio. Não desçam e não fujam e fiquem ao meu lado. Essa era a condição, né? Aleluia, Pai. Ver em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 31. Gênesis, capítulo 6, versículo 5 ao 7. Êxodo, capítulo 3, versículo 7 ao 8. Números, capítulo 14, versículo 28 ao 34. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 12 ao 16. Primeiro Reis, capítulo 11, versículo 11 ao 13. Segundo Reis, Primeiro Reis, capítulo 12, versículo 16. Essa era a condição para que todos chegassem
são e salvos ao final dessa terrível, grande e terrível viagem que todos enfrentaram ao lado de Paulo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém.